manhã, que o seu propósito se cumpra em nossas vidas, Pai, nessa manhã. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer. Então faça, Pai, conforme o teu propósito e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, ela nos dá uma dimensão dos dons, dos ministérios, e ela abre o nosso entendimento em relação a isso. E nessa manhã eu quero falar um pouco sobre isso, porque nós podemos ver nesse texto que há diversidades, há variedades de dons, há diversas formas também desses dons serem aplicados. Ou seja, o Senhor não tem uma forma para agir. O Senhor não tem um padrão para poder Ele liberar isso. Ou seja, isso está liberado para mim e para você. Amém? Está liberado. E todos nós temos uma função. Porque o dom que vem de Deus, se eu tiver o dom de operação de milagres, esse dom não é meu. Eu tenho ele. Porém, ele vem de Deus. E Deus nos capacita a exercer, a cumprir essa função. Eu quero dizer para você que você tem um dom. Eu quero dizer para você que você tem um dom. Talvez possa ser que você não esteja usando ele não esteja na função que deveria estar, mas que você tem um dom, você tem um dom. Está liberado para você isso. E que nessa manhã você possa entender que dom é esse que Deus te proporciona para que você use ele em prol do reino dele. Talvez você descubra hoje, talvez você comece a exercer isso que já está dentro de você, que talvez você ainda não conseguiu identificar, mas que nessa manhã você possa identificar para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Os dons, irmãos, ele não é para que a gente cresça, que a gente se ache alguma coisa porque temos um dom. Não é para que as pessoas olhem e achem bonitinho um dom que a pessoa tem. E nem é assim mesmo para a edificação nossa, mas para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo. Sabe o que isso quer dizer? Uma igreja atuante, uma igreja viva, uma igreja que os dons estão funcionando, é uma igreja edificada. É uma igreja forte, é uma igreja ao qual a gente vai ver a manifestação de Deus. Porque o dom que Deus te deu, você usa, o dom que Deus me deu, eu uso, que o irmão tem, ele usa, e nós juntos, como corpo de Cristo, vamos ver a manifestação de Deus no meio da igreja. Aleluia. Então, tem coisas que eu e você somos responsáveis. Sabe, você é responsável pela edificação do corpo de Cristo. Aliás, você é um membro do corpo de Cristo. Aquilo que você faz, você edifica todo o corpo. Se todo o corpo é edificado, você como membro também é edificado. Aleluia. Nós temos que entender algumas coisas. Então, há diversidade de dons, há diferentes tipos de atuações, e também Deus não usa um único padrão. Talvez eu tenha um dom, que o outro irmão tenha o mesmo dom, mas porém a atuação desse dom não é da mesma forma na minha vida e na vida dele. Na vida dele essa manifestação, esse dom manifesta de uma forma, e na minha vida manifesta de outra forma. Mas independente das formas que ele é manifestado, é para a edificação do corpo. Aleluia. E nós, se você for em 1 Coríntios 12, 4, um pouquinho antes, a palavra diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Às vezes, pessoas reclamam de algumas coisas, ou não vivem algumas coisas da parte de Deus, mas já parou para pensar que muitas das vezes, em vez da gente falar, a gente teria que olhar para a gente e falar assim: o que eu tenho feito no reino para que isso aconteça? O que eu tenho feito? Qual é a minha função? Eu tenho feito a minha função? Eu tenho feito aquilo que Deus me confiou? Eu tenho exercido o dom que Deus colocou nas minhas mãos? Esse dom está funcionando ou isso está guardado dentro de mim? Então tem coisas que a gente não tem que esperar que aconteça em volta da gente, mas tem coisas que a gente tem que tomar um posicionamento para poder exercer aquilo que Deus nos confia. Aleluia. E como eu disse no início, tem algo que você precisa fazer porque Deus te confia. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou obreiro. Não, isso não é simplesmente para quem trabalha. Isso é para o corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo. Você é membro de um corpo. Entenda. Quando você não exerce aquilo que Deus te confia, quando isso que Deus te confia não tem funcionalidade, está parado por algum motivo, entenda uma coisa: você está deixando de edificar o corpo de Cristo. Você não está simplesmente fazendo algo para você, não. Isso está ocasionando um impacto no corpo de Cristo. Porque se você é um membro, todos os membros têm que estar saudável. Todos os membros têm que estar bom. Porque se um membro estiver ruim, todo o corpo sente. Eu quero te dizer que tem algumas coisas que dependem de mim e de você. E não depende da gente olhar e ver as coisas externas ao redor da gente acontecendo, mas que a gente seja atuante naquilo que Deus nos confia. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai sair daqui hoje atuante naquilo que Deus te confia. Não, você não vai ficar parado mais diante das situações. Aquilo que Deus te confia vai ter funcionalidade. Você vai começar a fazer, porque o dom é de Deus e quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E há capacitação nessa manhã liberada para a sua vida em nome de Jesus. Você não vai ficar mais paralisado. Aleluia. Você não vai ficar mais paralisado. Saia desse lugar de paralisia, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, não é porque você estuda, não é porque você tem entendimento de alguma coisa, não é pelo seu intelecto, pela sua inteligência, que você vai atuar nos dons de Deus. As pessoas, nós já ouvimos muito, pessoas falarem assim: mas eu não consigo, eu não sou, não dá, eu não sei. Não, mas eu não estudei. Se fosse por estudar, então nós deveríamos ficar em uma faculdade, sair de uma, entrar em outra, para poder exercer algo no reino de Deus? Seria por mérito próprio? Não, irmãos. Não é por mérito próprio, não é pelos nossos conhecimentos. Não. Mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que toca, é o Espírito Santo de Deus que trata, é o Espírito Santo de Deus que capacita, e é o Espírito Santo de Deus que age no meio da igreja. Aleluia. Eu estou falando hoje algo para uma igreja que é uma igreja que vai se levantar cada dia mais atuante nos dons que Deus tem derramado sobre ela. Nós vamos nos movimentar, irmão, nós vamos nos posicionar. Aqueles que precisam de um posicionamento, que se posicione hoje, que chegue diante do Senhor, coloque o seu coração, irmãos.
para poder ser atuante no reino de Deus. Aleluia. O 7 disse assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Esses dons também conhecidos como, chamado assim, né, como dons da graça. Por que dons da graça? É porque é de graça. Não, a gente não precisa fazer nada. Não, nós não merecemos isso, mas nós temos, Deus nos concede. Sabe, Jesus, quando ele venceu todo aquele processo, ele nos deixou liberado isso. Nós não precisamos fazer para termos por mérito próprio. Não, nada que a gente faça, a gente merece a graça de Jesus, aquilo que ele deixou para nós. Mas mesmo assim, de graça, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus, você tinha que dar um glória a Deus por isso. Porque se nós estamos aqui, se nós temos essa liberdade, se nós somos salvos, se nós temos direito a perdão, é porque ele nos deixou liberado. Aleluia. Ele venceu. Eu quero falar, muitas pessoas se perguntam: para quem são esses dons? Efésios 4:7 nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha só, irmãos, Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós, à medida do dom de Cristo. Aí o 8 vai dizer assim: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, cativa ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluia. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Irmãos, todos esses dons que hoje nós temos acesso, que o Senhor de graça nos disponibiliza, é porque Cristo nos concedeu. Todos esses dons estavam sobre Cristo. Ele venceu e nos concedeu. Está liberado para mim e para você. E ainda diz que ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ou seja, ele venceu tanto nas profundezas, como ele subiu aos céus para poder chegar e liberar esses dons para mim e para você. Então você entende que não é porque você estuda, não é porque você sabe que você recebe os dons. É porque ele venceu e nos disponibiliza. Agora você entende que você não precisa ser capacitado humanamente para poder exercer um dom de Deus. O que o Senhor quer é aqueles que anseiam por um dom, aqueles que buscam por um dom, aqueles que têm um coração disponível a exercer aquilo que Deus tem para ele. Nos nossos dias, nessa geração, irmão, está faltando aqueles com os corações disponíveis. Com os corações disponíveis para poder atuar nos dons que Deus tem para ele. Aleluia. E como eu disse no início, eu vou frisar isso. Você tem um dom que está aí dentro de você. Se você está atuando ou não, é uma outra coisa, você vai identificar até o final da mensagem. Mas você tem um dom de Deus aí, que Ele já deixou dentro de você, para você exercer para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Que você receba essa palavra e que você possa, se por algum motivo você não está atuando, isso está parado, que você venha se movimentar. Aleluia. Outra pergunta é assim, que as pessoas fazem: para que servem os dons?
Tem pessoas que acham que os dons é para que ela possa fazer alguma coisa, como ela quer, da forma que ela quer. Para que servem os dons? Vamos lá, versículo 11. Efésios 4:11. Vamos dar continuidade para a gente entender. Diz assim: e ele mesmo concedeu para uns apóstolos, para outros profetas, para outros evangelistas, e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vou repetir o 12, hein? Acompanha comigo. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Para que servem os dons? Aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do serviço e para a edificação do corpo. Ou seja, os dons servem para que nós sejamos aperfeiçoados. Os dons servem para que o desempenho do serviço, todos aqueles que servem, que fazem algo na igreja, que estão servindo de alguma forma, independente de qual área ele sirva, os dons servem para que ele sirva com excelência e também para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós temos 3 situações que nos respondem para que servem os dons. Aí eu te digo, imagine todos exercendo esse dom que Deus confia, todos exercendo isso com amor e com excelência. Se serve para o aperfeiçoamento dos santos, meu Deus, nós seremos aperfeiçoados, irmãos. Porém, muitas das vezes, quando você que está me ouvindo aqui, se você não estiver usando esse dom, talvez eu não esteja sendo aperfeiçoado, porque você não está usando o seu dom. Eu vou repetir. Talvez eu não esteja sendo aperfeiçoado, porque você está negligenciando o dom que Deus te deu. Isso é muito sério, irmãos. E se eu não fizer a minha parte, se eu não exercer, se não tiver função o dom que Deus me deu, eu estou deixando de ajudar no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. E se nós, como corpo de Cristo, não estamos sendo edificados, preste atenção, irmãos, não estamos sendo edificados, é porque tem alguns que não estão exercendo o dom que Deus deu. Aleluia. Irmãos, o dom que Deus te deu é muito mais do que você simplesmente botar ele para funcionar, exercer aquilo que Deus te confia. Mas você, com o seu dom, tem uma importância no corpo de Cristo. Você não pode ficar paralisado nessa situação. Você não pode deixar esse dom adormecido. Você não pode deixar esse dom guardado. Porque esse dom é para o reino de Deus, é para o corpo de Cristo, é para a edificação da igreja. Então, em nome de Jesus, se movimente. Em nome de Jesus, exerça esse dom que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe esse dom paralisado. Em nome de Jesus. Porque nós precisamos desse dom como igreja. Aleluia, o Senhor te confia, o Senhor quer usar a sua vida, Ele quer que você seja atuante no corpo de Cristo. Aleluia, vai muito além da sua e da minha vontade, irmão, de exercermos ou não, vai muito além, porque isso dá um impacto no corpo de Cristo. Isso está diretamente ligado ao corpo de Cristo.
pessoas muitas das vezes falam assim, não, eu não quero me envolver, não, eu não quero fazer, eu não quero isso, eu quero ficar quietinho. Entenda, você até pode ficar quietinho, você até pode não se movimentar, mas você está negligenciando algo que Deus colocou nas suas mãos. Você está negligenciando algo que Deus colocou nas suas mãos. Já parou para pensar que podem ter vidas lá fora que não foram alcançadas porque você está negligenciando o dom? O mais importante do Evangelho, irmãos, é a gente alcançar vidas, salvar vidas. O maior propósito é a gente encher o céu e saquear o inferno. Mas talvez você tenha um dom aí que você não está exercendo. E tem pessoas que podiam estar sendo tocadas, impactadas, transformadas através da sua vida. O que eu quero chamar a igreja nessa manhã, irmãos, é que nós temos que nos movimentar. Nós não podemos ficar parado. Não, você não tem que se julgar menor ou achar que não pode, que não é, que não deve, que é incapaz. Porque se fosse pela sua capacidade, você seria incapaz mesmo. Mas só que é Deus quem capacita, é o Espírito Santo. Aleluia! Ai de nós se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas. Então você tem uma função, você tem algo a cumprir. O versículo 14 vai nos dizer assim, Efésios 4,14, olha só. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com quem induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é o cabeça. Sabe qual o impacto que a manifestação desses dons no meio da igreja? Para que serve? Está aqui. Para que não mais sejamos como crianças, levadas como ondas, para um lado e para outro. Por qualquer vento de doutrina, por artimanhas de pessoas que induzem ao erro. Meus irmãos, os dons é o que movimenta, é o que faz o corpo de Cristo ser ativo, é o que faz ser saudável. Nós temos que ser um corpo saudável, irmão, não um corpo deficiente, não um corpo com ausência de algum membro, não um corpo com ausência de alguma coisa. Então os dons têm que estar atuantes, porque quando não tem esses dons, nós temos ausência de alguma coisa, e logo o corpo será danificado, haverá um dano ao corpo. Aleluia! Eu quero te chamar, irmão, para uma consciência de corpo, de igreja, de unidade, para que possamos ser um corpo saudável. Aleluia, atuante. Quando há ausência de alguma coisa no corpo, o corpo torna-se doente. Aleluia. Não podemos negligenciar, irmãos. O 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Ou seja, quando esses dons estão atuantes, o que acontece? Seguimos na verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Meu Deus, quando há atuações desses dons no meio do corpo de Cristo, há um crescimento. E aqui eu quero falar com você,
o dom que você tem, o dom que o irmão do seu lado tem, esses dons têm que estar ativos, tem que estar atuante na igreja, porque isso serve para o crescimento da igreja de Cristo na terra. Aleluia! Crescimento da igreja de Cristo na terra. Ou seja, Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta com cada um de nós. Nós temos uma função, irmãos, e é muito importante no corpo de Cristo. E o Senhor quer falar para você nessa manhã: se levante, atue, se movimente, porque o corpo de Cristo depende de você. Aleluia! Aleluia! Chega de paralisia, meu Deus! Diversidade, porém um só corpo. 1 Coríntios 12, 2. Todos esses dons, irmãos, na atuação, na forma de agir, na manifestação, no meio do corpo de Cristo, irmãos, nós temos diversidades. É isso que eu quero falar. No meio do corpo, nós temos diversidades. Porém, somos um só corpo. Aleluia. Somos um só corpo. Podemos ter diversidades, diversas formas, maneiras diferentes, mas somos um só corpo. A unidade é uma só. Aleluia. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos bebido em um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meu Deus. Quantas pessoas elas confundem talvez a unidade com diversidade. Nós somos muitos membros, a palavra nos diz. Assim como em um corpo, há braço, a perna, a dedo, a cabeça, ao pé, a unha, e assim por diante. Nós somos muitos membros, mas de um só corpo. E a palavra diz que é um só corpo, mas não é um só membro. Ou seja, nós somos diferentes. Os membros não são iguais. Nós somos diferentes, nós temos funções diferentes, nós temos atuações diferentes, nós temos jeitos diferentes, nós falamos diferentes, às vezes pensamos diferente em relação a algumas coisas, mas nem por isso não somos um. Continuamos um só corpo, irmãos. Porque é justamente você diferente de mim, eu diferente do André, e assim por diante, que nós formamos um corpo. Porque a minha função é uma, a sua é outra, do irmão do lado é outra, mas nós somos num só corpo e queremos chegar em um só lugar. Aleluia! Irmãos, você não vem simplesmente a um culto, você não veio aqui assistir a um culto. Você veio aqui cultuar ao Senhor. Não, aqui não é teatro. Aqui é um lugar de adoração a Deus. Então nós viemos aqui nos reunir para adorar a um só Deus. Você não veio aqui para ouvir um louvor simplesmente, mas você veio aqui para louvar a Deus. Você veio para adorar a Deus. Você veio para cultuar. Nós juntos cultuamos a um só Deus. E nós juntos fazemos parte de um só corpo. E esse corpo tem um só cabeça, que é Cristo. Aleluia.
Então você entende que você tem uma importância nesse corpo. Você não vem aqui e entra porque você simplesmente, ou talvez quer alguma coisa, precisa de uma bênção de Deus, digamos assim. A bênção de Deus é consequência. Aquilo que Deus faz na sua vida é consequência, mas não é o alvo. Entenda bem isso. Não é a prioridade, não é o que realmente viemos fazer. Porque o propósito é nos reunirmos como corpo de Cristo, adorar a um só Deus e edificarmos a esse corpo e entendermos que somos um e que queremos chegar no mesmo lugar. Amém? Eu quero que você abra o seu coração nessa manhã, que você talvez mude um pouco o jeito de pensar seu em relação a quando você vem na igreja. Você não é simplesmente uma pessoa que vai entrar pelas portas e sair e pronto, e acabou, não. Você tem uma importância no corpo. Você faz parte desse corpo, você é um membro desse corpo. Esse corpo tem que ser saudável, esse corpo tem que ser atuante, esse corpo tem que manifestar a glória e a presença de Deus. Eu quero te chamar nessa manhã. Ou melhor, o Espírito Santo de Deus vai te chamar nessa manhã. O Espírito Santo de Deus vai te chamar, porque é o Espírito Santo quem vai te mostrar, é o Espírito Santo quem vai te capacitar, é o Espírito Santo quem vai te usar, é o Espírito Santo de Deus que vai transformar primeiro dentro de você, aleluia, para que você seja atuante no corpo de Cristo. Irmãos, que você entre nesse ambiente de glória que nós falamos aqui no início. Pastor, mas eu estou dentro da igreja. Não estou falando de estar nesse ambiente entre quatro paredes. Esse ambiente é um ambiente espiritual. Não é um ambiente que você vê, mas é um ambiente que você anseia. É um ambiente que você quer estar, é um ambiente que você quer entrar, que você quer permanecer. E é esse ambiente que transforma, irmãos. É esse ambiente que transforma. É esse ambiente que constrange, é esse ambiente que nos leva a nos movimentar, a sair do lugar de paralisia. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Diante de tudo que foi falado, de tudo que a palavra nos trouxe uma revelação. Essa é a verdade, porque a palavra, ela responde a ela mesma. A palavra, ela nos traz a revelação daquilo que Deus tem para nós. A palavra nos traz uma revelação daquilo que o Espírito Santo quer fazer, daquilo que o Espírito Santo quer movimentar, quer transformar dentro de nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você não se distraísse, que você não se desligasse um pouco de tudo que está ao seu redor, mas que você começasse a fazer uma retrospectiva em você mesmo, que você começasse a analisar se você está atuando nos dons, se isso que Deus te confia você está exercendo, ou se você está em um estágio de paralisia, ou se por algum tipo de alguma forma você foi machucado, se de alguma forma você foi traído, na forma de ser traído talvez por um amigo, por um líder, por um colega, por uma pessoa que você confiava, por um parente. Talvez você confiava tanto em uma pessoa e devido a você sofrer alguma coisa, hoje você já não consegue mais, você se retraiu, sabe? Talvez você veio de alguma outra igreja e você se sentiu machucado lá, ou talvez você foi machucado aqui, talvez eu possa ter te falado algo que te machucou e eu não sei. Nós somos humanos, nós erramos, irmão, nós entendeu? Todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus. Talvez eu falei uma palavra para alguém, não sei, e essa pessoa se sentiu tão machucada que hoje ela não quer fazer mais nada. Ou talvez algum outro líder, ou talvez algum lugar que você esteve, mas você, aonde eu quero chegar? É que você está machucado por algum motivo. Você tem os seus motivos.
Mas só que eu quero que você abra o seu coração agora, que você peça ao Espírito Santo para tocar, que você deixe o Espírito Santo te transformar, que você deixe o Espírito Santo limpar tudo isso que aconteceu dentro de você, para que você seja um membro atuante, para que o dom que Deus te confie, você exerça e exerça com excelência. Sabe, eu preciso desse dom que Deus te confiou. Sabe, nós precisamos, a igreja precisa desse dom que Deus te confiou. Nós precisamos ser edificados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos crescer. E para isso os dons têm que estar atuantes, irmãos. E nessa manhã, que seja quebrada toda paralisia, que seja quebrado todo rancor, sabe, toda emoção, tudo aquilo que aconteceu, mas que seja quebrado em nome de Jesus. E que haja atuações dos dons, que o Espírito Santo possa começar agora, hoje, nessa manhã, e que você comece a liberar aí. Se você tem os dons de línguas, que você comece a liberar. Se você tem um dom de profecia, que o Espírito Santo toque agora e comece a ser liberado, que a gente possa viver agora um ambiente de glória na terra, em nome de Jesus. Que a atuação dos dons comece agora na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus toque agora, que haja o toque do Espírito, que haja o toque do Espírito agora, que haja manifestação nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos viver agora um ambiente de glória, um ambiente espiritual, ao qual nós nunca entramos, mas que nós almejamos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, derrama os teus dons. Oh, movimente-se agora, se posicione em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus comece a tocar agora, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você, minha irmã. Esse dom que você está guardado precisa ser colocado para fora. Nós precisamos de um crescimento, de uma edificação, de uma transformação da igreja de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir, conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o seu poder pra curar as cadeias, quebrar. O Senhor está derramando, o Senhor está derramando em nome de Jesus. Está sendo liberado dons espirituais nessa manhã. Está sendo liberado dons espirituais. Pessoas vão começar a ser ativadas nos dons. Pessoas vão começar a ser ativadas nos dons. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, vamos. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça Em nome de Jesus. temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Se você se sentir à vontade, pode vir aqui ao altar. Se você se sentir à vontade, se você deseja, se você almeja um dom espiritual, pode se aproximar ao altar. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que derrame os dons nessa manhã, irmãos. A palavra diz que nós temos que desejar pelos dons. Nós temos que desejar pelos dons. Então só aqueles que desejam, só aqueles que entendem o propósito,
Se você tiver um desejo, se você quiser, se você ansiar pelos dons, que você possa vir aqui à frente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Nós já vamos encerrar em nome de Jesus. Santo Deus, vamos, em nome de Jesus. Santo de Deus, eu preciso do teu agir, Pai, na minha vida. Eu preciso ser inundado pela tua presença, pela tua glória. Derrama agora, Pai, dos teus dons. Derrama dos teus dons, ó Pai. Que haja uma ativação nessa manhã, meu Deus. Que haja uma ativação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra toda paralisia, Pai. Toca agora, Pai, ativa dentro dos meus irmãos. Ativa dentro de mim, Senhor, tudo aquilo que tem que ser ativado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para a edificação da tua igreja, para a edificação do corpo, para o crescimento da tua igreja na terra, Pai. Capacita-nos, Senhor, a exercer os dons que o Senhor tem nos confiado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus toca cada um, que o Espírito Santo de Deus te capacite, que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida, a sua casa, o seu lar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até mais tarde, às 19h30, em nome de Jesus. Em nome de